Muito bem. Então, eu quero me apropriar aqui do livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Estou lhe dando um tempinho para você abrir a Bíblia aí em casa. Encontrou? Diga amém. Muito bem. Jó, capítulo 6, a partir do verso... Capítulo 1, a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Querido irmão, querida irmã, querida igreja reunida, não é? Aí louvando o santo nome do Senhor conosco, este é um texto que nos remete a muitas vertentes, não é? Há muitos caminhos aqui que podemos tomar a respeito dessa história, a respeito da fidelidade de Jó, a respeito do sofrimento de Jó, mas eu gostaria de não falar exatamente sobre este tema, sobre este assunto, não é? E quero tratar com os irmãos sobre a questão de buscarmos as virtudes e não os defeitos. É importante a história de Jó, importantíssima. Tem lições maravilhosas para nós, com certeza. Mas quero, nesta noite, olhar de um viés diferente, não é? Olhar de um ponto diferente e seguir nesta linha em o nome do Senhor. Nós encontramos aqui no texto Satanás se apresentando junto com os filhos de Deus, não é? E nós não vamos entrar também nesse mérito, mas ele está lá presente. Quando então o Senhor o vê, quando então o Senhor o observa, ele estava imperceptível. Os filhos de Deus nem perceberam que ele estava lá. Os anjos nem perceberam que entre eles estava Satanás. Mas o Senhor o viu. E o Senhor dirigiu a ele a palavra, perguntando-lhe: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor então o indaga outra vez e diz: tens visto o meu servo Jó? E é aqui que quero falar aos irmãos. O Senhor pergunta: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Veja que Deus ressalta as virtudes de Jó.
Jó não era perfeito, todos nós sabemos disso. Jó não era um homem perfeito. Nunca houve na terra, à exceção de Jesus Cristo, um homem perfeito sobre ela. Então, nós sabemos que Jó tinha seus defeitos. Que Jó, aquele homem íntegro, temente a Deus, ele tinha seus defeitos. Mas veja que Deus ressalta as suas virtudes. E Satanás, ao contrário, ressalta os seus defeitos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que nunca mudou nesse aspecto. As pessoas continuam observando, na maioria das vezes, os defeitos e não as virtudes. É muito interessante, porque nós, como parte da humanidade, nós, como integrantes da grande população deste mundo, nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nós observamos os defeitos das pessoas e não as suas virtudes. Deus ressalta com tanto prazer. Se você lê o texto outra vez, com cuidado, você percebe a firmeza com que Deus fala, a alegria com que Deus fala a respeito das virtudes de Jó. Deus fala com alegria, Deus fala com firmeza, Deus fala com prazer das virtudes do seu servo. Querido, isso é muito importante. Satanás, do outro lado, tenta jogar por terra as palavras de Deus, o que Deus falou a respeito de Jó. E ele acusa o próprio Deus, dizendo: você o cercou de bens. Como é que ele não é assim? Tira o que ele tem e vê se ele não blasfema na tua face. Não é? Então, nós não devemos estar à caça dos defeitos e fraquezas das pessoas. E eu sempre mostro isso aos irmãos, que nós somos ensinados desde criança a encontrar os defeitos. Quem nunca brincou da brincadeira dos 7 erros, não é? Quem nunca pegou o jornal para ver isso aí? Quem nunca pegou uma revista, não é, que tem esse jogo dos 7 erros e não foi lá conferir? Ou que tem naquele desenho que não tem aqui, onde está o defeito? E a gente se especializa desde muito cedo a encontrar defeito. Aí os desenhos são tão parecidos, mas a gente termina encontrando o mínimo defeito. Não é? A mínima falha, a mínima diferença, a gente termina encontrando, e quando a gente não encontra, a gente passa horas e horas procurando, e quando encontra, é uma satisfação, traz uma alegria, porque você conseguiu encontrar. E nós somos, desde cedo, muito cedo, ensinados assim, a procurar os defeitos. Você já parou para pensar nisso? Somos programados para encontrar defeitos. Somos programados para encontrar as faltas das pessoas. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Mas apesar de nós termos passado por este treinamento, e alguns estão ainda passando por este treinamento, vamos nos esforçar, irmãos, para olhar as virtudes. Nessa transmissão mesmo, quantas pessoas não já encontraram defeito? O microfone deveria estar do lado tal, essa mesa deveria estar mais para frente, mais para trás, o pregador deveria falar assim, assim, o cantor deveria escolher isso ou aquilo. Amados, nós estamos tão ávidos a encontrar falhas, a encontrar defeitos, que muitas vezes nós nem somos edificados, nós nem somos abençoados, porque começamos a observar tão somente os defeitos. Muitas vezes, quando nós estamos elogiando uma outra pessoa,
logo aparecem aquelas que imediatamente irão dizer algo que tirarão o brilho daquela que está sendo elogiada. Quando nós dizemos, fulano é tão bonito, fulana é tão bonita, tem um porte tão elegante, já vai aparecer alguém para dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, mas as adversativas são perigosas, mas tem isso e isso, não é? Às vezes é um marido, não é, que está sendo elogiado por ser gentil com a sua esposa, e alguém logo diz, mas você sabia que ele já traiu ela? Você sabia que uma vez ele a tratou muito mal e todo mundo comentou? As pessoas tentam logo colocar defeitos. Quando alguém está sendo elogiado, as pessoas tentam de alguma forma lançar por terra, assim como Satanás fez diante do próprio Deus que elogiava o seu servo Jó. Vai já aparecer alguém que vai colocar defeito naquela pessoa. Muitas vezes é um profissional tentando ser dedicado. Aquele profissional está sendo elogiado pelo seu bom trabalho, porque se ele é uma pessoa que faz trabalhos por encomenda, ele entrega no prazo, na data certa, no dia e na hora exata, ele está com o material pronto para entregar, e quando a gente começa a elogiar, as pessoas começam a elogiar, logo vem alguém que diz, mas teve um tempo que ele atrasava, teve até alguém que tentou processar, teve até alguém que tentou entrar na justiça porque ele não entregou no prazo, foi um problema. Para que nós estarmos nos lembrando disso? Para que estarmos comentando essas coisas? Se a pessoa agora está tentando acertar, se aquele filho que está sendo elogiado porque resolveu honrar a sua mãe, honrar o seu pai, resolveu mudar de vida, resolveu ser obediente, como a Bíblia diz, mas, olha, teve um tempo que ele até deu um empurrão na mãe dele, teve um tempo até que ele enfrentou o próprio pai. Você não sabe, essa pessoa aí que você está elogiando é uma boa pessoa assim, mas teve isso, é bom ter cuidado. Às vezes é uma diarista, uma irmã que trabalha numa casa, numa outra casa, é diarista, e alguém lança logo uma dúvida, olha, está tudo bem lá com a fulana de tal? Sim, está tudo bem, mas é bom ter cuidado, já lançou uma semente maligna, não é? E nós estamos vivendo essas coisas. E nós, muitas vezes, somos os protagonistas disso. E, meus queridos irmãos, nós poderíamos falar aqui de muitas e muitas outras profissões, não é? Nós poderíamos falar de advogados, nós poderíamos falar de pedreiros, nós poderíamos falar de profissionais liberais no seu geral, no todo, mas olhe, é só cada um de nós pensarmos. E tem mais um problema: grande parte das pessoas não se sentem bem ao verem outras, principalmente se forem da mesma área de trabalho, serem elogiadas. Elas sempre vão apresentar o mas, porém, todavia, contudo, né? Sempre enaltecem os defeitos e nunca as virtudes. É muito difícil um cantor elogiar outro. É muito difícil um pregador elogiar outro. Olha, você ouviu a mensagem do pastor fulano de tal? Sou mensagem de Deus, falou meu coração. Mas você sabia que esse pastor fez isso, fez aquilo, ele é assim, ele é assado? Você sabia que ele é assim, que ele faz isso com a esposa, que ele trata assim a família? Você sabia disso? E quando aquele pastor vai pregar de novo, a mensagem já não tem mais o mesmo efeito, porque agora alguém resolveu enaltecer os seus defeitos, resolveu trazer a lume as suas falhas. E quem não as tem? Quem não as tem? Quem é perfeito? Quem é perfeito?
Somente o nosso Deus é perfeito, bendito seja o seu eterno nome. É muito difícil um motorista elogiar outro motorista. É muito difícil um comerciante elogiar outro comerciante. É muito difícil, não é? Um profissional, um pedreiro elogiar outro. É muito difícil. É muito difícil um missionário elogiar o trabalho de um outro missionário. Por que somos assim? O Senhor, nesta noite, nos chama à reflexão. O Senhor nos chama a refletir sobre isso. O Senhor, nesta noite, está nos confrontando com a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela não nos conforma, ela nos transforma. Bendito seja o santo nome do Senhor. Veja, observe que a situação é a mesma. Observe que a situação é a mesma. É alguém elogiando Jó e alguém mostrando as suas falhas. É alguém enaltecendo as virtudes de Jó e outro alguém dizendo, mas é por isso, por isso e por isso. Isso aí não é sincero, não é? Às vezes a gente olha uma irmã tão cheia do poder de Deus, um homem tão cheio do poder de Deus, está ali, a manifestação de Deus na vida dele, ele sendo usado por Deus, e tem alguém dizendo, olha, fulano de tal, dizendo, olha ali. E aí quando alguém vai elogiar, você viu hoje lá no trabalho de oração? Você percebeu como Deus usou a irmã fulana para falar conosco? Irmão, mas é bom ter cuidado, porque aquela irmã aí vai ter seu monte de comentários que desabonam a pessoa. Porque se você procurar defeito, você vai achar. Se você olhar para qualquer pessoa e procurar defeito em sua vida, você vai encontrar. E por que nós vamos, então, trazer estes defeitos, até pecados cometidos, que já foram perdoados, e alguém fica dizendo, mas no ano tal, esta pessoa caiu, entende? Então não merece essa confiança que está sendo dada agora. Olha, é bom ter cuidado, queridos, porque não enaltecer as virtudes uns dos outros, porque não glorificar a Deus pela vida do seu irmão, que está tentando acertar, que está buscando a Deus. Você não sabe o esforço daquela pessoa em querer acertar, mesmo errando, o esforço que ela faz para acertar. Algumas pessoas são como moscas e outras pessoas são como abelhas. A abelha, ela pode estar o lamaçal que tiver, se tiver uma florzinha lá, ela vai lá na florzinha e faz a coleta do material do seu exaustivo trabalho. A mosca é diferente, você pode estar perfumado, você pode estar banhado, mas se você tiver uma ferida, ela prefere a ferida. Ela não vem para o perfume, ela prefere ir para a ferida, ela prefere ir para o mal, ela prefere ir para as coisas ruins e nojentas. O que somos? Somos abelhas ou somos moscas? Quando olhamos para alguém, vamos logo procurando os seus defeitos ou vamos olhando as suas virtudes? Vamos pensar nisso? Vamos imaginar isso? Amados irmãos, quando nós estamos assim tão ávidos para encontrar defeitos, nós podemos pensar uma coisa muito séria: eu estou precisando mesmo é orar.
Eu estou precisando mesmo é de buscar a presença de Deus. Eu estou vendo muito defeito nas pessoas, eu estou observando defeito demais, eu ando sendo muito crítico. Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. Eu vou ler a minha Bíblia e vou me consagrar a Deus. Eu vou entrar em jejum, em oração, porque eu quero estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando estamos na presença de Deus, é diferente, é muito diferente. Quando nós estamos na presença de Deus, acontece o que aconteceu lá em Lucas, no capítulo 5, verso 8. Eu vou deixar você encontrar. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 5, versículo 8. O texto sagrado diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A Nova Versão Transformadora vai dizer assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Você percebe a diferença? Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós temos uma experiência pessoal com Ele, não vemos os defeitos das pessoas, vemos os nossos próprios defeitos. Vemos aqui Pedro, depois da pesca maravilhosa, quando Jesus diz a ele: Pedro, faz-te ao mar e lança as tuas redes. Ele diz: Senhor, a noite inteira temos pescado e nada apanhamos, mas sob a tua palavra, debaixo da tua ordem imperativa, debaixo da tua autoridade, lançaremos as redes. E foi lá, e a Bíblia diz que eles lançaram as redes, ele e o seu colega de trabalho naquele barco, lançaram as redes, e a Bíblia diz que foi tanto peixe que eles pegaram, que não tinha como trazer em um só barco. Eles estavam dando sinais para que outros barcos fossem lá ajudá-los. Então eles encheram ambos os barcos, e os dois barcos vêm quase naufragando de tanto peixe que pegaram. Quando Jesus chega ali, perto de Pedro, que se aproxima, ele olha para Jesus e diz: Senhor. A Bíblia vai dizer assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: afaste-se de mim, fique longe de mim. Diferente de alguém que aponta os defeitos dos outros, quando estamos na presença de Deus, nós sentimos os nossos próprios pecados, nós sentimos os nossos próprios defeitos, nós falamos de nós. Bendito seja o Senhor. A gente não vai falar dos outros, a gente fala de nós. E Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim. Ele não diz de nós, ele diz de mim. Eu reconheço que não presto, eu reconheço que não sou digno da tua presença. Fica longe de mim, porque tu és santo e eu sou pecador. Aleluia. O outro caso está no Velho Testamento, e eu creio que você estava pensando nele aí, não é? Pensando, mas também teve Isaías, sim, teve Isaías que fez semelhante. Isaías no capítulo 6, livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 5. O profeta entra no templo e tem uma visão da glória de Deus.
Ele vê o próprio Deus entronizado, assentado no seu trono, suas roupas cobrem aquele lugar, ele fica maravilhado e ele pensa que vai morrer. E no versículo 5 ele diz, a Bíblia diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Nova Versão Transformadora vai dizer: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu, diz aqui ele, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele vê o seu defeito, ele vê o seu próprio problema. Queridos irmãos, é importante que nós não estejamos do lado de Satanás, não no grupo dele, mas no grupo do Senhor nosso Deus. De que lado você está? No grupo de Satanás, que apresenta os defeitos o tempo todo, que aponta, que está apontando, que está dizendo, que está o tempo todo jogando as pessoas para o chão, jogando por terra, não acreditando no potencial das pessoas, não acreditando que elas possam mudar. Pedro negou Jesus, todo mundo sabe disso. 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas quando ele ressuscitou de entre os mortos, ele mandou um recado especial a Pedro, que queria falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria tratar Pedro. Ele não lançou em rosto. Jesus apenas colocou uma situação muito parecida, não é? Porque Pedro nega Jesus diante de uma fogueira, perto de algumas pessoas. E Pedro, novamente, quando Jesus ressuscita dos mortos, está uma fogueira acesa na praia, eles estão assando peixe, Pedro está lá no mar, e quando ele olha aquele homem na praia, ele diz: é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro pula do barco e vai ao encontro do Senhor. Quando chega lá, fica Jesus e Pedro diante da fogueira. Não era muito parecido o ambiente? E Jesus pergunta a ele, Jesus não foi dizer: Pedro, você é um irresponsável, eu não disse para você, seu mentiroso, que você ia me negar? Seu atrevido, você disse para mim que não negaria, seu teimoso. Ele poderia dizer um montão de coisas para Pedro, mas ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus vai além e pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, amas-me? E ele começa a chorar e a dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. É com um amor que falha. Não é com um amor que eu gostaria de te amar. Eu gostaria de te amar com um amor que não falha, mas eu falhei. Era isso que Pedro estava a dizer. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Agora tu estás pronto, sim. Agora estás pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, você pode estar aí caído, você pode estar aí maltratado, você pode estar aí sendo pisado por alguém, tendo seus defeitos o tempo todo, sendo apontados e mostrados às pessoas. Está vendo aí essa cantora? Pois é, esta cantora aí já deu muito trabalho. Está vendo aí esse cantor? Ah, já aconteceu isso, isso e isso. Está vendo essa irmã aí que você está elogiando, dizendo que ela é cheia do Espírito Santo? Isso já deu trabalho para o pastor, que ele quase enlouquece. Me lembro da época e tudo mais. Querida irmã, querido irmão, Deus te levantou, o Senhor te chamou com todos os teus defeitos. Ele está trabalhando em ti, Ele está trabalhando na tua vida. E não são as
as pessoas apontando para ti, para os teus defeitos, que vão te jogar no chão, não. É o Senhor quem te sustenta. E Ele olha as tuas virtudes. Aleluia. Eu sei que você está aí do outro lado recebendo esta palavra. Os que estão aqui estão também recebendo esta palavra, porque Deus está tratando conosco nesta noite. Deus está tratando comigo e contigo. Deus quer que nós sejamos melhores. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas mesmo quando nós fazemos todo o esforço para ser melhor, nós não conseguimos muitas vezes. Somente com a ajuda de Deus, somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós nos tornaremos melhores. É estando na presença dEle o tempo todo, é não se afastando da presença do Senhor, que nós vamos olhar sempre para nós mesmos. Sempre que nós nos lembrarmos de criticar alguém e destruir a vida daquela pessoa com aquela crítica horrível, nos lembremos: eu sou tão ruim quanto ela, eu sou tão fraco quanto ela, eu sou tão propenso a fazer essas coisas quanto ela. Então, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa e de mim também, e você vai conseguir tratar melhor os seus irmãos. Você vai parar de sair, ou você vai sair desse pedestal, vai parar de pensar que você está acima dos seus irmãos, acima da sua família, acima de quem quer que seja. Pense: você é tão fraco quanto o seu irmão. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos olhar cada um como nosso próximo, como Jesus ensinou quando passou o sacerdote e não viu o homem caído, ouviu e passou de largo. Veio o levita, viu e passou de largo, e então veio um samaritano e se aproximou. Nós devemos ser este samaritano que se aproxima da vítima, que cuida dela, que põe no próprio animal, que leva para ser cuidado, paga, paga pelo tratamento e diz: olha, eu vou, e quando eu voltar, se ainda precisar algum dinheiro, eu resolvo, pode cuidar dele aí. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu já estou encerrando, mas quero deixar esta palavra para você em nome de Jesus. Nem sempre a gente consegue fazer, e você não é o primeiro. Veja Romanos 7, 15 a 21, o que Paulo está dizendo. Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja a dificuldade que Paulo está vivendo nesse instante. Veja a dificuldade que Paulo está vivendo, a dificuldade que eu vivo, a dificuldade que você vive. Se não for o Senhor, se não nos apegarmos ao Senhor, continuaremos praticando o mal. Se não nos apegarmos a Cristo, vamos continuar falando mal de todo mundo. Ninguém vai prestar diante dos nossos olhos. Toda vez que alguém disser: fulano de tal, uma pessoa tão boa, mas é porque você não conhece isso. Fulano de tal é tão legal, mas é porque você não sabe quem é ele. Fulano de tal faz isso tão bem, é porque você não tem ideia de quem é essa criatura. Queridos, vamos ser como Deus, vamos andar com Deus, ou vamos passar mesmo para o lado de Deus nesse aspecto, como Deus fez com
com Jó: tens visto o meu servo. Olha como Deus diz: tens visto o meu servo. É assim que Deus trata contigo, é assim que Deus fala a teu respeito. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Pastor, eu sou tão fraca. Oh meu Deus, eu sou tão cheio de defeitos. Deus diz assim para o diabo: tens visto o meu servo? Tens visto a minha serva? Porque Deus olha em você as suas virtudes, porque nos teus defeitos Ele está trabalhando. Que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o nosso Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que cada um de nós estejamos ao lado do nosso Deus. E quando, por conta do nosso treinamento para encontrar defeitos, quando em um momento de deslize nós estivermos falando mal de alguém ou apontando os defeitos de alguém, ajude esta pessoa, ajude a mim, ajude aos seus irmãos, dizendo: lembra da mensagem? Vamos orar pelo nosso irmão. E vai ser um balde de água fria naquela conversa. Quer ver como aquela conversa vai ficar completamente destoada? É você dizer: vamos orar por este irmão, vamos orar por esta pessoa em nome de Jesus. Aí sim o Senhor será glorificado. Aí sim nós vamos poder abraçar aquele que caiu, abraçar aquele que a gente julga fraco, não é? Mas é servo do Deus Altíssimo. Tens visto o meu servo? Pois é. E o Senhor vai enaltecer as tuas virtudes, não é? Aquele marido ruim que alguém olha e não vê nenhuma virtude, o Senhor diz assim: ele é cuidadoso com a casa, ele não deixa faltar o pão. Mas vamos ver as virtudes, vamos enaltecer as virtudes, vamos trabalhar as virtudes, porque Deus já está trabalhando nos nossos defeitos. Que Ele nos abençoe, que a sua boa mão esteja sobre nós, que